Eu acredito que todos vocês aqui já ouviram falar de um homem chamado Sócrates. Sócrates é considerado pelos historiadores e pelos filósofos como o pai da filosofia antiga. Mas a filosofia, na verdade, ela não começou com Sócrates. Ele foi responsável pelo amadurecimento da filosofia. Mas a filosofia começou com um homem chamado Tales de Mileto, aproximadamente aí 150 anos antes de Sócrates. Os gregos, meus queridos, eles tinham uma visão de que eles poderiam explicar as coisas, os fenômenos da natureza, as questões sobre o homem, virtudes, defeitos, heróis, guerras, tudo isso eles explicavam através do uso do mito. Então, Tales de Mileto chegou à conclusão de que as coisas poderiam ser explicadas não através do mito, mas através da razão, do pensamento lógico, da observação. E então nós temos uma cadeia de filósofos depois de Tales de Mileto, até chegarmos a Sócrates. E nesse tempo surgiu na Grécia Antiga um grupo de filósofos chamados sofistas, não sei se você já ouviu falar. Os sofistas, eles se opunham à filosofia de Sócrates, porque Sócrates, ele acreditava que nós poderíamos encontrar a verdade. A verdade, ela existe, basta nós procurarmos ela. Ele passeava, meus queridos, nas cidades, no meio da praça, né, de Atenas, das cidades gregas, questionando as pessoas, perguntando sobre conceitos, sobre os problemas, as indagações do ser humano. E ele então chegava à conclusão. Ele é até famoso por uma frase, né? Só sei que nada sei. Mas os filósofos pré-socráticos, pela qual eu me refiro aos sofistas, eles pensavam diferente de Sócrates. E aqui eu queria mostrar para vocês um homem chamado Protágoras. Esse aqui foi um dos principais filósofos dos sofistas. A palavra sofista no grego significa sábio, vem da palavra sofós, sábio. E Protágoras, ele é muito conhecido pela frase: o homem é a medida de todas as coisas. Entre outras palavras, Protágoras estava querendo dizer: é o homem que define todas as coisas. Depende do ângulo que ele estiver enxergando. Isso pode ser verdade para mim, mas pode ser que não seja verdade para você. Vai depender muito da análise de cada pessoa. Os filósofos sofistas eram relativistas. Eles não acreditavam que nós podíamos encontrar a verdade. E, de certa forma, essa lógica, essa linha de pensamento dos sofistas ecoa nos nossos dias. A nossa geração hoje é uma geração relativista, é uma geração sincrética, pluralista, é uma geração que ela não consegue discernir entre o certo e o errado. Olha só que coisa interessante, não sei quantos de vocês aqui conhecem essa moça, Juliette Freire. Ela foi a ganhadora do Big Brother Brasil 2021. Ela é famosa por uma frase que eu vi ela mencionando, eu achei muito interessante, eu gostaria de trazer aqui hoje para a igreja. Ela disse a seguinte frase: cada um tem a sua verdade, e nenhuma é melhor do que a outra. Se essa é a verdade do seu coração, então siga. As palavras dessa moça refletem o caráter da nossa igreja no século 21. Refletem o caráter da nossa sociedade hoje no século 21. Cada um tem a sua verdade. Cada um enxerga de uma forma diferente. As pessoas, afinal de contas, são diferentes e ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Meus irmãos, a gente está vivendo uma geração que ela não consegue discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que é do diabo. E isso, de certa forma, infiltrou dentro do cristianismo. Você sabe, né? A igreja, o período que nós estamos vivendo hoje, a sétima igreja do Apocalipse, qual é, queridos? Qual é? Laodiceia. E vocês já estudaram o que significa a palavra Laodiceia no grego? A palavra Laodiceia significa o povo do juízo, ou o povo do julgamento. Porque ela é formada por duas palavras gregas. Laos significa povo, e dikaios significa julgamento. Ou seja, é o povo do julgamento. Entre outras palavras, Jesus estava querendo dizer que essa última igreja, a igreja de Laodiceia, era o povo que julga,
é o povo que define o que é certo, é o povo que escolhe o que ele quer seguir. Isso significa a palavra Laodiceia. Reflete o temperamento da igreja, o temperamento da sociedade hoje, moderna do século XXI. E só para concretizar isso aqui que nós estamos falando, aqui tem uma outra moça, o nome dela é Tayla Ayala. Não sei quantos de vocês aqui, eu acredito que os jovens, aí os mais jovens já ouviram essa moça, já ouviram falar dela. Ela fez parte da novela Malhação, é uma porcaria que passa ou passava, não sei, na televisão. Olha só que coisa interessante, queridos. Eu vi também um comentário dela e reflete exatamente o que a Juliette Freire disse e o que os sofistas acreditam. Porque ela disse assim: sou batizada em uma igreja evangélica. Ela postou uma foto no seu Instagram sendo batizada em uma igreja evangélica. E ela disse assim: não creio em religião, frequento templos católicos, tenho minha fé em Cristo, mas acredito também em outras coisas. Você conseguiu entender a visão dela? Nem eu entendi. Ela é batizada numa igreja evangélica, ela frequenta a igreja católica, não crê em religião, mas também crê em outras coisas. Queridos, isso aqui é o reflexo da sociedade. Da sociedade que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia. O cristianismo hoje é isso aqui, queridos. Se Jesus chegasse hoje aqui no nosso meio, né, e dissesse aquela frase que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus seria ridicularizado, considerado radical, extremista, louco, fanático. Ela colocou isso aqui, essa mensagem aqui que eu mostrei para vocês, porque os fãs dela criticaram porque viu ela colocando a foto do batismo dela na igreja evangélica, mas depois ela colocou uma foto visitando uma igreja católica. E aí eles perguntaram: mas de qual igreja você é, afinal de contas? E ela mencionou essa frase para vocês. O cristianismo hoje, meus queridos, de acordo com o último censo realizado no ano de 2017, conta com aproximadamente 47 mil igrejas cristãs. 47 mil igrejas. Tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto hoje, queridos. Se você quer ver demônio sendo expulso, tem igreja para você. Se você quer ver curas e milagres, tem igreja para você. Se você quer ficar rico através da palavra de Deus, tem igreja para você. É o povo que julga, queridos, o que é certo e o que é errado. É eu que escolho, é um verdadeiro cardápio. O cristianismo hoje se tornou um verdadeiro cardápio. E aqui tem uma reportagem que nós tiramos aqui do site da revista Veja, onde disse que o IBGE afirmou que os cristãos no Brasil são 86,8%. Você sabe, o Brasil é o quinto maior, pelo menos na última pesquisa que eu vi, o Brasil era o quinto país mais populoso do mundo. E aqui está dizendo que tem mais de 213 milhões, queridos, de habitantes só no Brasil. E 86% dessas pessoas são cristãs, ou seja, entre cada 5 pessoas, 4 são cristãs. E católicos caem para 64,6% e evangélicos já são 22%. Então nós temos uma maioria de cristãos no Brasil. O cristianismo hoje é uma religião popular. Eu lembro uma frase de Jesus quando ele estava pregando um sermão em João, no capítulo 6, versículo 67. As pessoas estavam voltando para trás, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E aí Jesus perguntou para os apóstolos: vocês também não querem retirar? E aí Pedro mencionou aquela frase, né, muito conhecida: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. A mensagem de Jesus, queridos, era uma mensagem radical, era uma mensagem difícil de ser pregada, era uma mensagem de arrependimento. Não era qualquer pessoa que seguia Jesus Cristo. As pessoas que seguiam ele no primeiro século, a maioria delas, sabe por quê? Era por interesse, queria ver milagres e curas acontecer, queria ver curas nas vidas delas. Será que o fato de ter tantas pessoas hoje cristãs no nosso tempo, será que o evangelho eterno verdadeiro está sendo pregado de fato? Porque hoje nós vemos uma coisa interessante, queridos. Hoje nós vemos funk gospel. O indivíduo pega o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20, onde Paulo disse:
Não, eu me fiz de fraco para conquistar os fracos. Eu me fiz de judeu para conquistar os judeus. Eu me fiz de gentio para conquistar os gentios. Aí eles pegam esse texto fora de contexto, sabe o que fazem? Não, peraí, nós queremos evangelizar a favela, e a favela, a maioria das pessoas gostam de funk. É muito fácil. A gente pega o funk, coloca uma letra santa, e a gente leva e as pessoas vão aceitar Jesus Cristo. É você ver isso aqui, queridos, hoje. O melhor do funk gospel. As pessoas não têm mais critério para escolher a música. Eu já fui roqueiro, eu já contei meu testemunho em algumas igrejas que eu passei. Eu já escutei rock, eu já tive uma banda de rock. E eu sei o quanto que esse estilo musical faz mal, queridos, mentalmente falando. Eu sei. Sabe por quê? Porque eu fui roqueiro. Um estilo musical que incita ódio nas pessoas, que incita um pensamento subversivo, de anarquia, de ódio, de nojo, de revolta. E aí as pessoas gostam de rock, elas se convertem ao cristianismo, sabe o que elas fazem? Mas elas não querem mudar, elas não querem abandonar a vida passada, aí elas trazem esse estilo musical para dentro do cristianismo. É muito fácil, é só você colocar uma letra no estilo musical, você faz uma mistura, e aí você consegue agradar o público. Agradar a igreja de Laodiceia. E aqui está, sou cristão, curto rock. Sirvo a Cristo e Ele me ama como eu sou. Gente, essa frase está totalmente equivocada, sabe por quê? Essa frase está equivocada porque quando Mateus capítulo 11, verso 28 diz que Jesus estava mencionando aquela frase, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deus não me aceita, queridos, como eu sou. Ele me aceita como eu estou. É bem diferente. Não como eu sou, é como eu estou. Porque quando eu venho para Cristo, o que tem que acontecer comigo? Uma transformação de vida, tá vendo? Todos vocês falaram a mesma coisa. Ele me aceita como eu estou, é bem diferente os verbos. Eu não sou professor de português, mas é fácil compreender. Então Jesus Cristo estava querendo me aliviar de quê? Dos fardos sobrecarregados, pesados, do pecado, da miséria, da desgraça. Era disso que Jesus estava querendo me aliviar? Então eu preciso de abandonar meus vícios, meus pecados, aquilo que eu gostava lá do mundo. Eu preciso ter uma transformação de vida. E as pessoas querem misturar elementos do paganismo, elementos mundanos dentro do cristianismo, e aí fica fácil. Você não muda radicalmente. O cristianismo hoje é isso aqui, queridos, que você vê multidões, pessoas de todos os estilos de roupas. É isso aí que você vê, queridos, hoje. O nome de Jesus é aclamado por multidões, pessoas louvam Jesus, shows, e é isso aí. Virou um verdadeiro comércio da fé. Os templos estão cada vez mais abarrotados de pessoas dizendo que são cristãs, dizendo que servem a Deus, que são o povo da cruz, e você não vê mudança na vida das pessoas. As pessoas saem desses locais e vão para uma balada. As pessoas saem desses locais e comem alimentos imundos, falam palavrão, vocabulário do mundo. Você não vê transformação. Mas o cristianismo hoje está o quê? Abarrotado de pessoas. Nem cabe mais, olha só para você ter ideia, nem está cabendo mais pessoas aqui. O cristianismo hoje trouxe um comércio na música. Você vê aqui cantores de vários estilos musicais, pop, rock, sertanejo. A música, queridos, perdeu o verdadeiro sentido. Quando Deus criou a música lá no céu, você sabe, quem foi um dos regentes da música lá no céu? Satanás. O livro da História da Redenção diz isso. Satanás, ele regia o coro celestial. Ele mais uma vez perverteu, porque tudo que Deus faz, o diabo converte para o mal. Já reparou? Deus fez o sábado, fez o domingo. Deus fez o homem e mulher. E eu vi uma reportagem esses dias que lá nos Estados Unidos, quando você vai entrar no Facebook para falar qual que é o seu gênero, tem 50 opções, queridos. 50 opções. O indivíduo nasce e não sabe o que ele é. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele gosta de... O que ele gosta. Não sabe mais. Nós estamos vivendo uma época de pluralismo. As pessoas não sabem mais o que querem. E a música ficou pervertida, queridos. Cantores levam multidões em shows. Virou um comércio. Sabe por que eu falo isso? Pessoas cobram cachês para poder cantar, para se apresentar.
venda de CDs. E é isso aqui que você vê hoje, queridos. Só para vocês terem uma ideia. Tem uma cantora, uma das mais famosas do Brasil, que ela lançou até uma coleção de perfumes com o seu nome. Olha só para você ter uma ideia. E aqui na reportagem, diz que os seus seguidores e os fãs a idolatram. Olha só para você ver a contradição. Mas idolatria é um dos mandamentos de Deus, queridos. O segundo mandamento, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagem de escultura. O terceiro, não tomará o nome de Deus em vão. A lei de Deus está sendo desprezada por essas pessoas. E as multidões estão sendo arrastadas. E o cristianismo, o evangelho falso, hipócrita, está sendo pregado. É isso que você vê. Nós vemos hoje o cristianismo nos esportes, pessoas famosas, ídolos aí, levantando o nome de Jesus, dizendo que Jesus salvou a vida deles, pessoas que colocam o nome de Jesus em evidência, e sabe o que fazem? Pagam prostituta para poder se deitar com elas, bebem cerveja, prostituem, fornicam, fazem o que fazem, e ainda se dizem cristãs. Esses são os heróis da nossa geração, queridos, do nosso país. O cristianismo hoje, só para você ter uma ideia aqui, está em todos os locais. A gente vê o cristianismo hoje nos cinemas, na Netflix. Olha só, olha o cardápio que eu tenho. Torturado por Cristo, uma questão de fé, você acredita na cruz, ponto de decisão, pregando o amor, o poder da graça, Deus nos amou. Eu tenho uma opção, uma gama de opções. O que eu quiser, o que você quer, tem para você. Nós vemos hoje, queridos, por mais incrível que possa parecer, nós vemos também o cristianismo hoje nas novelas. Olha quanta opção que eu tenho. Uma emissora que produz essas novelas aqui, queridos, mas que despreza a lei de Deus, diz que os mandamentos é coisa de judeu, é coisa do Antigo Testamento, isso não serve mais, mas aí produz novela chamada Os 10 Mandamentos, Sansão e Dalila, José do Egito, a Terra Prometida, Jesus, o Rico e Lázaro, Jezabel, e por aí vai. Conseguem colocar histórias santas, sacras, no meio de uma programação profana. Meio-dia, a televisão está falando de fofoca, de mal da vida dos outros. Passa a novela antes, falando de adultério. Nós não, né? Porque eu não assisto essa porcaria. Mas as pessoas quando estão vendo a novela, elas são levadas a torcer para uma mulher que é mal amada pelo marido, a ficar com outro que dá valor para ela. Nós somos levados a torcer para isso, queridos. Eu já falei do mal que isso está levando aos cristãos hoje. Perder tempo com porcaria, a gente perde tanto tempo na nossa vida, tanto tempo com porcaria, e essa aí é uma das mais. A gente vê hoje o cristianismo na política. Eu não estou aqui defendendo o posicionamento de negócio de direita, de esquerda, eu não sou disso, queridos. Mencionei isso aqui para vocês, mas a gente vê, é para mostrar para vocês a popularidade do cristianismo. Todo mundo hoje é cristão, todo mundo. Eu não faço parte desse debate ridículo direita e esquerda. Sabe de onde eu sou? Do céu. Porque eu sei que o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo, irmãos. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou lá do céu. Meu objetivo, sabe qual é? Levar pessoas aos pés de Jesus Cristo. Pregar as 3 mensagens angélicas. Se não for para me pregar essas mensagens, que Deus me leve, eu não quero mais viver. Eu nasci para isso, queridos. E você vê, só para você ter uma ideia, eu vi recentemente, é um absurdo, mas eu vi recentemente um partido, aí eu acho que é o PTC, é um partido cristão, acredita? Partido PTC, Partido Trabalhador Cristão. Acho que o número é o 36. Aí pessoas que fazem fofoca, que falam mal dos outros, que mentem, que adulteram, enganam o povo, faz parte de um partido que é cristão. A gente vê hoje o cristianismo em todos os locais, queridos. Hoje nós temos marcha para Jesus. Olha só que coisa interessante. Quantas pessoas que são levadas, multidões são levadas, o nome de Jesus é exposto, tem até trio elétrico. Olha, a gente confunde, não sabe se isso aqui é carnaval, se isso aqui é marcha para Jesus. Quando Jesus Cristo veio aqui, as pessoas já não andavam mais com ele, voltavam para trás, mas hoje o que se vê é uma
polarização do cristianismo, queridos. E aí a pergunta que fica é, será que nós estamos pregando o evangelho verdadeiro? Será que essas pessoas estão sendo evangelizadas pelo evangelho verdadeiro? É porque eu não consigo ver Lutero num negócio desse. Eu não consigo ver John Hus num negócio desse, queridos. Eu não consigo ver Daniel num negócio desse. Eu não consigo ver Davi, Jerônimo de Praga, John Knox, Jerônimo Savonarola. Eu não consigo ver, queridos. Os valdenses nisso aí eu não consigo. Não sei se você consegue. Sabe qual é o resultado disso aqui, queridos? Falso evangelho sendo pregado. Por isso que o cristianismo hoje é tão polarizado hoje. Por isso que o cristianismo é tão famoso. Por isso que o cristianismo entrou em todos os locais, na música, nos esportes, na novela, nos filmes, na política. É o falso evangelho. Porque o evangelho hoje que é pregado aqui, é esse aqui, ó. As pessoas chegam para você falando de evangelho. Eu, antes de me tornar cristão, eu ouvi essas frases aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. As pessoas chegam para você para te evangelizar dizendo assim, Deus é amor. É ou não é? Quem nunca ouviu falar isso? Deus é amor, queridos. O diabo, ele na Idade Média, ele levava as pessoas a acreditarem que Deus era um Deus cruel, era um Deus rude, era um Deus implacável, que tratava as pessoas com indiferença, punia as pessoas num lago de fogo eternamente. E agora na nossa sociedade, sabe o que Satanás está fazendo? Está levando as pessoas a acreditarem que um Deus é um Deus que aceita tudo. É um Deus que passa a mão na cabeça de pecador. É um Deus que adula. É um Deus sensível. É isso aqui que Satanás está fazendo hoje. E as pessoas dizem para você, Jesus te ama. Jesus ama, queridos, mas a mensagem que ele deu para a igreja de Laodiceia é, eu disciplino e repreendo a todos que eu amo. Você falar hoje isso aqui na igreja, pessoas começam a entortar a cara. Vira a cara para você. Falar que amor, que Jesus é amor, que Deus é amor. Sabe o que é amor na Bíblia? As pessoas leem lá, né? 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe o que é amor na Bíblia, queridos? Romanos capítulo 13, verso 10. Lá diz que o cumprimento da lei é amor. Isso é amor de fato, queridos. Cumprimento da lei. Vocês lembram o que Jesus falou? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é amor. Passou disso, é porcaria, é lixo, não presta. Não vale nada. E essa frase aqui é uma frase excepcional. As pessoas já disseram isso para você, eu tenho certeza. Já disseram para mim, vá em uma igreja que você se sinta bem. Ou seja, quando eu falo isso aqui, queridos, quem que é o objeto de adoração no culto? O ser humano, porque é eu que tenho que ser agradado. É eu que tenho que ser adorado. Tem que atender às minhas expectativas. Vá em uma igreja que você se sinta bem. Olha, se você gosta dessa igreja, vá nela. Não, se você não gostou dessa, mas gostou daquela, vá nela. O objeto de adoração já não é mais Deus, não interessa o que Deus pensa ou não, o que importa é que eu seja agradado. É esse aqui o evangelho que você vê hoje. E também tem outra frase. Aceite Jesus e pare de sofrer. Queridos, presta atenção, por favor. Se todas as pessoas que convertessem ao cristianismo fossem felizes, se desse tudo certo para elas, se fosse mil maravilhas, se fosse um caminho, um mar de rosas, nós teríamos algum ateu? Teríamos algum budista? Algum hinduísta? Algum muçulmano? É claro que não teria, porque todas as pessoas falam, não, eu quero ser feliz. Quem quer sofrer, queridos? Quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Todas as pessoas iriam ser cristãs. Eu vou me converter ao cristianismo, por quê? Porque lá dá tudo certo. Tudo dá certo para mim. Eu não passo dificuldade. Mas não foi essa a mensagem que Jesus pregou, queridos. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Vai passar dificuldade. Vai ser odiado por causa do meu nome. Vão expulsar vocês de casa. Mulheres vão separar dos maridos por causa de Jesus Cristo. Homens vão separar das mulheres. Filhos vão ser expulsos de casa. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. É porque estão mudando o evangelho, queridos. Por isso que hoje o cristianismo atrai multidões de pessoas.
E a última frase. Deus tem um plano para você. Queridos, essa frase também é muito mencionada. Por aqueles que pregam o evangelho falso, o evangelho hipócrita, mentiroso, que não tem nada de Bíblia. Hoje, né, nós vivemos na era do antropocentrismo, ou seja, é o homem que está no centro de todas as coisas. Não é mais Deus, nós tiramos Deus. O iluminismo na Idade Média, lá na Idade Moderna, lá na Revolução Francesa, sabe o que o iluminismo fez? Tirou Deus de cena. Nós conseguimos agora a questionar, raciocinar através da razão, nós não precisamos mais das explicações da Bíblia. Sabe por que isso está acontecendo hoje com o cristianismo? Em partes, queridos, em partes, entenda bem o que eu quero dizer, tá? Em partes, a culpa é nossa aqui. Em partes, a culpa é nossa aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe por quê? Olha esse texto aqui da Serva do Senhor. Testemunhos para ministros, na página 118. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E por nosso trabalho, o que nós devemos fazer? Devemos advertir o povo do perigo em que está. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas por tocar. Presta atenção nessa frase. É uma frase que você deveria ler, reler, anotar num papel, escreve na parede do quarto, faça o que você quiser. Mas presta atenção nessa frase. Se o nosso povo estivesse meio desperto, ela diz aqui que se nós estivéssemos meio desperto, queridos. Ou seja, não precisava da gente estar totalmente desperto. Se o nosso povo estivesse meio desperto, qual povo? Os adventistas. Se nós estivéssemos meio despertos, se reconhecêssemos a proximidade dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse, o que iria acontecer? Operar-se-ia uma reforma em nossas igrejas. E muitos mais creriam na mensagem. Se nós estivéssemos meio despertos, queridos. Se nós soubéssemos das proximidades dos acontecimentos descritos no livro do Apocalipse. Sabe por que o diabo odeia o livro do Apocalipse? Ele odeia os 66 livros da Bíblia, com certeza. Mas sabe qual que é o livro que ele mais odeia? É o livro do Apocalipse. Porque o Satanás sabe que se nós debruçarmos no livro do Apocalipse, vai acontecer uma reforma na igreja. As pessoas vão ser animadas, reavivadas. Vai acontecer uma transformação. E o que vai acontecer, queridos? As igrejas apóstolas babilônias caídas lá, elas vão começar a crer na nossa mensagem. Que através da nossa reforma, muito do que acontece hoje no cristianismo, o cristianismo está nessa letargia, causando náusea em Jesus, porque disse que ele está a ponto de vomitar da sua boca. Sabe por quê? Em parte é culpa nossa. Irmãos, eu gosto muito, por exemplo, de Desbravadores. Eu vou ser sincero, de coração, de verdade. Eu gosto de Desbravadores, eu gosto de Semana de Oração, eu gosto de Quebrando o Silêncio, lá que o Ministério da Mulher faz, eu gosto de tudo isso. As programações da igreja são interessantes. Mas nada disso vai resolver o problema, queridos. Não vai adiantar eu investir em roupas caras, fazer treinamentos, fazer cultos aqui para comemorar Dia Mundial de não sei o quê, Dia Mundial daquilo outro, se não houver uma reforma na nossa igreja, queridos. O diabo sabe que o livro do Apocalipse estão as duas mensagens mais importantes para o nosso mundo. Por isso que ele odeia, por isso que ele infiltra nas igrejas, nos pastores. Não, fala do amor. É melhor falar das bênçãos, fala dos milagres, fala de curas. Porque o diabo não quer que eu e você estude esse livro. Porque o livro do Apocalipse tem as 3 mensagens angélicas. A gente fala muito de mensagens angélicas, né? Mas você sabia que essas mensagens, elas são para o mundo lá fora. São para o mundo lá fora. Porque você lembra o que diz a primeira mensagem? Temei a Deus e dar glória, pois chegar a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e das águas. Mas você lembra o início da mensagem? Viu o anjo voando e o que mais? Tendo o evangelho eterno? Para proclamar os que habitam sobre a terra e o que? A cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, se eu estiver certo, essa mensagem é para ser pregada para as pessoas lá de fora. O mundo inteiro tem que ser advertido. Essa é uma mensagem, são 3 mensagens na verdade, resumidas em uma mensagem.
A outra mensagem importante que o diabo sabe que eu e você não podemos estudar ela, porque ele sabe que vai haver uma reforma em nossa igreja, sabe qual que é? Essa aqui, ó. Aqui em Apocalipse capítulo 3. Queridos, não vai adiantar eu pregar sobre 3 mensagens angélicas. Não vai adiantar eu falar para as pessoas que elas têm que adorar a Deus, que o juízo começou em 1844, que existe uma Babilônia que deve cair, que as pessoas têm que adorar a Deus ou a besta. Não vai adiantar eu falar sobre isso, queridos, se eu não aceitar essa mensagem aqui, ó. Jesus tem um recado para a igreja dele. Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 17 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembrando vocês que a palavra princípio aqui é traduzida pela palavra arquê no grego. Arquê significa fonte, significa origem, o início, porque algumas pessoas pegam esse texto aqui para falar que Jesus é uma criatura, na verdade é o contrário. O texto está falando que Jesus é a fonte de toda a criação. É o contrário. Conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, é o que eu falei para vocês aqui. Vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, esse é o diagnóstico da igreja, queridos, da igreja de Laodiceia. Não pense você que os adventistas do sétimo dia estão isentos dessa mensagem, porque essa mensagem também serve para nós. É o último recado de Jesus Cristo para a sua igreja na terra. Esse recado é especificamente para a igreja de Cristo. As 3 mensagens angélicas é um recado de Deus para as pessoas lá fora, as pessoas do mundo. E eu já disse para vocês, não vai adiantar, queridos, se eu fornico a semana toda, eu chego aqui e canto no Santo Sábado do Senhor, querer ensinar para as pessoas lá fora que homossexualismo é errado. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu comemorar aqui Dia Mundial dos Bravadores. Não vai adiantar eu fazer nada, semana de orações. E se eu não aceitar o recado de Jesus Cristo para a igreja dele? Porque esse aqui é o recado para a igreja, queridos. E as pessoas dizem, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um coitado? Esse é o diagnóstico da igreja. Miserável, pobre, cego e nu. É um quadro sinceramente preocupante da igreja. Essa mensagem não é para adventistas, queridos, somente. É para todas as pessoas. Mas tem gente que acha que essa mensagem é só para os de fora, não é para a igreja. Mas Jesus, ele nunca dá uma sentença, nunca mostra um problema sem dar a solução. Eu nunca vi isso aí na Bíblia. Deus sempre dá a sua solução. E aqui Jesus Cristo dá a solução. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a vergonha da tua nudez, o colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. E aqui está, queridos, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Gente, como que eu prego uma mensagem dessa para uma geração que é mimada, uma geração hipersensível? Você não pode falar nada na igreja que a pessoa vira a cara para você. Cristãos de açúcar, como que eu levo uma mensagem dessa? Essa é a mensagem de Cristo para a sua igreja, queridos. O diagnóstico foi mostrado. Sabe por que não há um reavivamento na nossa nação? Sabe por quê? A culpa é nossa. Se eu estiver enganado, se eu não estiver enganado, né? Daniel e seus 3 amigos, ou seja, 4 pessoas, conseguiram converter com o seu testemunho uma nação inteira. Ou digo, o rei mais poderoso de todos. Porque você sabe, né? No livro Patriarcas, no livro Profetas e Reis, a serva do Senhor que diz que o alto clamor daqueles dias foram dados. Quando eles foram livrados da fornalha de fogo. Quando eles foram livrados daquela fornalha, o alto clamor foi dado. Todas as nações ouviram falar de Deus. E aí Nabucodonosor falou assim, eu quero conhecer o Deus desses jovens. Por isso, queridos, que não há uma transformação na nossa sociedade hoje, na nossa nação. Metade da culpa, em partes, ou melhor dizendo, a culpa é nossa. Em partes, a culpa é nossa. E aqui a serva do Senhor disse uma coisa interessante.
no livro Primeiros Escritos, na página 270, ela disse que viu uma sacudidura na igreja. E aqui ela perguntou para o anjo que estava mostrando essa sacudidura para ela, e ela disse assim: perguntei o significado da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Qual que era o objetivo dessa, ou melhor, qual que era o resultado dessa sacudidura, queridos? Pelo testemunho contido no conselho da testemunha fiel e verdadeira. Quem que é o testemunha fiel e verdadeira, queridos? Jesus Cristo é o testemunha fiel e verdadeira. O testemunho dele é o quê? É o recado que ele deu em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso 20. Jesus é o testemunho fiel e verdadeiro. E ela disse assim: alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. É isso que vai acontecer, queridos. Vai haver uma sacudidura na nossa igreja, sabe por quê? Porque as pessoas não vão suportar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus Cristo. E qual que é o testemunho dele? Vocês leram, né? Nós acabamos de ver aqui. Aconselho-te de mim que compra o quê? Ouro, vestes brancas, né? Colírio para enxergar. A igreja acha que está abastecida, que não precisa de nada, que já está bom do jeito que eu estou, já estou com o nome escrito no livro da igreja. Isso é um engano, queridos. Muitas pessoas vão ser surpreendidas, tá? Pelas 7 pragas de Deus. Muitas pessoas do nosso meio vão ser surpreendidas. Porque essa mensagem, queridos, volto a repetir mais uma vez, ela não é só para as pessoas lá de fora. A serva do Senhor aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 66, ela disse a seguinte informação: a mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do 7º dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andado a par com o seu líder, que são vomitados de sua boca, a menos que o quê, queridos? A menos que se arrependam. A única maneira, queridos, de nós não sermos vomitados da boca de Cristo é nos arrepender. Essa é a mensagem que deve ser pregada nos nossos dias. Nós precisamos de arrepender, queridos, nós precisamos de entender a profundidade do pecado. É um engano muito grande o indivíduo achar que quem matou Jesus Cristo foi os romanos, quem matou Jesus Cristo foram os judeus, foram eles também. Mas cada vez que eu olho para uma mulher que está pelada na rua e a desejo, sabe o que está acontecendo? Estou cravando um cravo nas mãos de Cristo. Cada vez que eu assisto um site pornográfico, cada vez que eu falo mal de um irmão, eu estou cravando os martelos, ou melhor, os cravos, né, nas mãos de Cristo, com os martelos. Então é um engano muito grande a gente achar que quem matou Jesus foram os judeus ou os romanos. Eu e você também temos parte nisso. Nós temos culpa nisso, queridos. Porque você lembra, né? Lá no Antigo Testamento, a pessoa ela pecava e para ela não morrer, o que tinha que acontecer? Ela tinha que levar um cordeiro lá no templo. Aquele cordeiro que não tinha nada a ver, inocente, morria no lugar do pecador. E se eu e você temos chance de salvação, é porque alguém morreu no meu e no seu lugar. Mas para essa geração, queridos, Deus tem uma mensagem. A mensagem à igreja de Laodiceia. Nós somos, os irmãos sabem, né? Nós somos o Elias escatológico. Porque a Bíblia, ela menciona, mesmo que de forma indireta, 3 Elias. Tem um Elias lá do Antigo Testamento, que é o profeta Elias mesmo. Tem um Elias do Novo Testamento, que os irmãos sabem, né? João Batista. E tem um Elias escatológico lá do Apocalipse. O Elias escatológico do Apocalipse agora não é mais um homem, uma pessoa só. Ele é um grupo de pessoas incumbidos de pregar as 3 últimas advertências ao mundo. E aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 5, para corroborar essa informação que eu estou dando para vocês aqui, o profeta Malaquias, ele sela o livro, o último livro do Antigo Testamento, dizendo assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, iria aparecer um profeta Elias, antes de quê, queridos? Antes do grande e terrível dia do Senhor?
Ou seja, está falando da volta de Jesus, não é? Os irmãos lembram qual que era a mensagem do profeta Elias lá do Antigo Testamento? Ele chegou para o povo todo reunido ali. Até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar nessa adoração dividida? Vocês estão misturando elementos do culto a Baal com elementos ao culto a Jeová? Ele chegou para Acabe, e Acabe disse para ele, no encontro que eles tiveram, Acabe falou assim: é culpa sua, Elias. Culpa sua que nós estamos 3 anos aqui em meio sem água. Não chove em Israel, a culpa é sua. Sabe qual foi a mensagem que Elias deu para ele? A culpa minha não. A culpa é tua, Jezabel, dos falsos profetas e do povo. Sabe por quê? Porque vocês deixaram os mandamentos de Deus. O Elias hoje, moderno, ele tem que advertir as pessoas lá fora que elas têm que guardar os mandamentos de Deus. Veja a similaridade. Está vendo? O Elias no Antigo Testamento tinha o quê? 3 inimigos. Tinha Acabe representando o poder político, Jezabel, o poder religioso, e os falsos profetas que davam apoio a Jezabel. O Elias do Novo Testamento, os irmãos lembram da mensagem de João Batista? Era uma mensagem de arrependimento. O testemunho de João Batista, queridos, foi tão maravilhoso que a serva do Senhor, eu não lembro aqui a página agora, se eu não me engano é na página 120 do livro Deserto das Nações. A serva do Senhor disse, queridos, que João Batista sozinho pregando, o diabo achou que ali seria o fim dele. Porque Jesus estava vindo. João Batista pregando. Ele acreditou que seria o fim dele ali. De tão poderosa que era a mensagem de João Batista. Chegou para o governador da época, para a mulher dele: vocês estão em adultério. Uma árvore boa que não produz bons frutos vai ser cortada e lançada no fogo. Essa era a mensagem do profeta de Deus. E quais eram os inimigos do profeta João Batista? Herodes, representando o poder político, Herodias, representando o poder religioso, e a filha dela, que deu o apoio à mãe para poder derrubar o profeta. A igreja adventista hoje, queridos, ela tem os inimigos também. Os Estados Unidos representando o poder político. A igreja católica representando o poder religioso. E os falsos profetas, todas as igrejas caídas, apostas, que dão apoio à mãe. Só que o Elias, ele foi chamado por Jesus, sabe para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos. Como que eu vou levar essa mensagem, querido, se eu não sou converso ainda? Se eu não sou convertido ainda? Eu tenho a mensagem, mas eu não vivo a mensagem. E aí fica difícil, queridos. Eu gostaria de ler um texto com vocês aqui, o último texto da serva do Senhor, está no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 140. Irmãos, esse aqui é um dos textos mais impressionantes da serva do Senhor. Eu gosto muito desse texto. Esse texto é impressionante, queridos. Recomendo que vocês também memorizem esse texto. Os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Ou seja, o adventista come o que o mundo come? Não. Frequenta o que o mundo frequenta? Não. Escuta as músicas que o mundo escuta? Não. É um povo diferente, é um povo peculiar. Do mesmo jeito que Deus queria fazer a nação de Israel diferente das demais nações, e é Deus querendo fazer do povo adventista um povo diferente na nossa geração. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira. O que é derradeira, queridos? Na última. Na última obra de salvação. Não tem outra igreja, queridos. Não vai ter outra mensagem. Não vai surgir uma outra igreja. Essa é a última igreja, essa é a última mensagem. Vocês lembram o que a serva do Senhor disse? Se nós descobríssemos, queridos, se nós estivéssemos meio despertos sobre os acontecimentos aí, ia ocasionar uma reforma em nossas igrejas. Muitos lá de fora iam crer na nossa mensagem. E o texto segue dizendo: o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a que povo? Aos batistas? Aos católicos? Aos presbiterianos? Foi confiada a que povo, queridos? Aos adventistas do 7º dia, a fim de serem transmitidas ao mundo. Essa aqui, queridos, é a última mensagem. Não vai ter outra mensagem. Não tem outra igreja. Eu preciso, queridos, aceitar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira.
É como Jesus Cristo disse, é como a serva do Senhor está dizendo aqui. O indivíduo ele não quer ir para o mundo para receber a sorte dos ímpios, mas também não engaja na obra de Deus de uma vez. Não fica em cima do muro, dividido. Está igual o povo lá na época de Elias. Até quando vocês vão confiar aí em dois pensamentos? Queridos, enquanto não houver uma reforma na nossa igreja, no cristianismo aqui no Brasil, no mundo inteiro, os nossos heróis da nossa geração, sabe quem vão ser? Pessoas que ficam trancafiadas dentro de uma casa, se prostituindo, falando palavrão, fofocando, para ganhar 1 milhão depois de 2 ou 3 meses. Esses são os heróis da nossa geração. Os heróis da nossa geração, queridos, não são Lutero. Eu lembro uma frase de Lutero muito impressionante no livro Grande Conflito, que a serva do Senhor disse. Lutero, ele mencionou para as pessoas, ele foi convocado a comparecer em Roma, e sabe o que ele disse? Ainda que as pessoas dizendo para ele, não, Lutero, não vá lá, você vai morrer. Ele, ainda que tenha mais demônios do que telhado daqui até Roma, assim eu estarei lá. Tem uma frase de um outro reformador, John Knox. Ele falou, queridos, que ele não conseguia sentar numa cadeira, numa mesa, para comer, sabendo que tem almas indo para o inferno, no lago de fogo, aqui na Escócia. A preocupação desses homens era com a Bíblia, com a igreja. Você não vê mais Paulo na nossa geração, Pedro na nossa geração, William Tyndale na nossa geração, os valdenses na nossa geração. Por quê, queridos? Por quê? O resultado dessa apostasia, o reflexo da corrupção do Brasil, na política do nosso país, das pessoas lá fora, muito é em parte, culpa da igreja. Nós somos incumbidos, queridos, de levar essa última advertência às pessoas. Não fiquem na adoração dividida. Engajem na obra de Deus. Tomem uma posição ao lado de Jesus Cristo. Aceitem o último recado de Jesus para a sua igreja. Que Deus abençoe a todos nós.